Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço em que pessoas interessantes, especiais, seres humanos de coração grande e de ações efetivas, têm sido convidados para trazer suas experiências e compartilhá-las aqui conosco. E hoje eu trouxe para estar conosco uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga, Moema Wieser. Moema, seja muito bem-vinda ao nosso Terra, meu amor. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Eu vou apresentar você um pouquinho de você, a pontinha do iceberg, né? Para os nossos telespectadores, porque eles vão se encantar com você ao longo da nossa entrevista. Então, a Moema é uma escritora, socióloga e militante feminista brasileira, né? Ela já atuou em vários projetos de educação, também ela foi exilada durante a ditadura militar, trabalhou no Peru, na Inglaterra, no México, com anistia, voltou para o Brasil e, em 80, fundou a Rede Mulher de Educação. A sua principal obra como escritora é um livro através do qual eu a conheci, Se Me Deixam Falar, quando ela conta a história de Domitila Xungara, uma militante feminista operária da Bolívia, um livro imperdível que marcou minha vida, viu, Moema? Esse seu livro marcou minha vida. E é importante dizer que a Moema também, durante o evento do Ano Internacional da Mulher no México, ela recebeu o diploma Berta Lutz do Senado brasileiro e ela foi uma das 52 brasileiras incluídas na candidatura de 1.000 mulheres para o Prêmio Nobel da Paz de 2006. Então, Moema, é uma alegria muito grande ter você aqui. Nós começamos sempre com um poema e hoje eu trouxe o nosso querido Manuel de Barros. E o Manuel de Barros, para nos inspirar, nos traz hoje o seguinte: a maior riqueza do homem é a sua incompletude, e nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Eu não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. Perdoai. Mas eu preciso ser outros. Eu penso em renovar o homem usando borboletas. Que lindo. Então, Moema, é com essa figura da crisálida, das borboletas, que eu inicio te pedindo para você falar. Vamos começar o nosso encontro falando dessa sua última obra, que é O Bem Viver, Abya Yala. Você poderia nos falar sobre Abya Yala, por favor? Então, eu vou falar de Abya Yala, mas de entrada eu queria dizer o seguinte, que a gente escreveu o que é o contrário de Abya Yala, né? Porque o nosso livro, eu digo nosso porque eu escrevi junto com o Marcelo Brondin, meu esposo, ele trata do maior genocídio que aconteceu na história da humanidade e que acabou com a vida de mais de 70 milhões entre os povos originários das Américas, né? Mas a gente incluiu, né, o genocídio, a resistência e a sobrevivência. E é neste contexto da sobrevivência, no âmbito do continente, né, que se situa Abya Yala. Abya Yala é um termo indígena, né, dos povos Kuna, do Panamá e da Colômbia. E o significado dele é terra madura, terra que floresce, terra em florescimento. Este é o significado original da palavra, né? Mas quando os povos originários, principalmente a partir da década de 90, e eu tive a oportunidade de encontrar alguns quando estiveram aqui no Rio de Janeiro para a Rio 92, né, na Carioca, eles estavam realmente dando início
há um processo novo, né? Você falou da borboleta, né? Eu acho que aqui tem toda uma imagem semelhante. Um processo novo de articulação no âmbito de todo o continente, né? Enquanto povos originários, porque o que a colonização fez foi exatamente isso, né? De romper com tudo que era possível ainda de intercâmbio entre esses povos originários, né? E dominar em cada território que foi maculado, digo, né? E transformado num país, porque toda a nossa divisão atual geopolítica, né? Ela é fruto de guerras, né? Ela é contada a partir da história dos generais que mataram tantos e conseguiram quantos. Essa foi a história que nos contaram, né? E os povos indígenas, né, os povos originários, eles, durante mais de 4 séculos, né, ficaram tanto durante o tempo da colônia como tal, como também depois que os nossos países tiveram a proclamação das suas independências com relação a Portugal, a Espanha, a Inglaterra, mas não se deu uma libertação dos povos originários, ao contrário, né? Em cada um desses países, eles continuaram sendo considerados, né, inferiores, né? Não tiveram o atendimento que se espera, né, de um Estado para cidadãos e cidadãs. E nesse contexto dessa emergência, né, começou com os povos andinos, né, Bolívia, Peru, Equador, e foi se alastrando como um chamado, né, para uma articulação de todo esse território que hoje se chama América, né? Eu gosto de chamar Índio-Afro-América, pelo menos para lembrar que eles são daqui, né? Tanto eles como as populações negras. E a Bia Yala, então, assim, com muito esforço, muitas dificuldades também, conseguiu já se, como diria, se anunciar perante o mundo, né, como uma articulação de todo esse território, né, de sul a norte. Hoje já tem, inclusive, em eventos grandes, né, existe realmente uma visibilidade dessa articulação. Sim, é muito importante isso que você está trazendo, Moema, porque a gente vê que, historicamente, né, o Brasil sempre teve os seus olhos voltados para o hemisfério norte ou para a Europa, né? Então, assim, os nossos referenciais como povos latinos, isso inclusive também por causa da nossa língua portuguesa e não a língua espanhola, subtraiu de nós uma oportunidade maravilhosa, que é essa convergência, esse conviver, esse estar junto em Abya Yala, né? Essa terra do florescimento que integra todos nós, né? E agora esse movimento que a gente está vendo de um olhar sobre os povos andinos, né? E o reconhecimento de todo um histórico que nos irmana a todos, né? Porque é um histórico de invasões, de dominações, de negação das raízes, das culturas estruturantes, né, desses povos. E como é que você vê esse tecido, esse bordado que está sendo feito agora? Então, da parte dos povos originários, eu vejo que está cada vez mais ampliando, não só em número, né, mas em ações muito concretas, né? Uma delas é, por exemplo, o que eles chamam de cumbres continentais, né? As cúpulas continentais. Já não é assim definido a cada tantos anos, mas aconteceu mais ou menos de 3 em 3 anos. Aí eles tiveram cúpulas continentais, justamente para ir se pensando a si mesmo, né, enquanto povos originários, e frente à sociedade branca, né, que os colonizou, como hoje se dá, inclusive, todo esse fenômeno da interculturalidade, que na marra eles tiveram que absorver, por exemplo, nossos idiomas, né? Como diz o Leonardo Boff, né, se não tivesse tido as decisões do Marquês de Pombal, talvez a nossa língua franca hoje no Brasil seria o tupi-guarani, né? Sim. Então,
além das cumbres continentais, né, onde eles refletem sobre exatamente as origens, né, a sabedoria, as práticas e tudo que os povos originários podem trazer para o mundo, para o planeta, como uma nova proposta, né? Ela não é atrasada, é o contrário, né? É uma proposta que é muito nova em relação à depredação ambiental que aconteceu, né? Em relação ao genocídio que o planeta inteiro conhece, né? Que a pandemia está mostrando tão claramente, né? Sim, tão claramente, esse momento eu vejo como uma oportunidade, sabe, Moema? Uma oportunidade de nós olharmos e fazermos um resgate desses saberes, trazer esses saberes como nutrição para nós olharmos e desenharmos um novo futuro. Então, eu estou me referindo, já que você trouxe a questão de Abiyala, ao bem viver. Né, ao bem viver e as bases do bem viver. Você sabe, eu li o livro do Alberto Acosta sobre o bem viver, e são princípios que estão na Carta Constitucional Equatoriana. Né? Então, existem realidades na América Latina formidáveis e que podem nos inspirar a todos. Né? Eu traria também a questão dos direitos da natureza, né? Que consta na Carta Constitucional como os direitos da natureza, como sujeito. Né? E você poderia comentar sobre o bem viver? Então, o bem viver é realmente uma proposta muito interessante, mas mais que interessante, muito importante, eu acho fundamental. Ela existe com esse termo aqui na nossa região, nesse nosso continente, mas em outros lugares, né, as populações indígenas da África, do Pacífico, né, têm outros nomes, mas que apontam para essa mesma questão. A questão básica é que, se a gente pensa no bem viver, a gente realmente pensa no viver bem de todos, e não o viver melhor de alguns, né? Tendo como consequência uma vida pior para muitos outros, que é tudo o que é a nossa civilização atual, né? Onde você é qualificado pelo dinheiro que tem, pelo status que tem, pelo tanto de estudo que fez, em tal qual universidade, melhor ainda, se não é do seu país. É uma inversão mesmo, né, de valores, e uma das coisas fundamentais é essa, né? Inclusive, o meu marido viveu 17 anos na Bolívia, bem próximo a comunidades indígenas. Ele até escreveu uma gramática quechua, uma gramática aimara, que ele pensava importante, principalmente para técnicos que vinham de fora, né, para trabalhar com essas populações, e também os missionários, né, e que às vezes não sabiam uma palavra, e as mulheres, nos anos que ele estava lá, que era nos anos 70, 90% das mulheres aimaras não sabiam falar espanhol. Então, como se chega para dizer que vai fazer um trabalho de desenvolvimento comunitário se nem pode se comunicar com o que é, sabe, o básico da vida, que é o próprio idioma, né? Então, uma das coisas que ele dizia para mim, eu falei, o que é assim, por que você acha que é o básico mesmo do bem viver, né? E ele dizia, eu nunca vi em nenhuma das comunidades a proposta de alguns ficarem muito ricos. É um lugar, como eles dizem, onde quepam todos. Você pode ter uma certa diferença pelo que você faz, pelo que você coordena, pelo que você teve de acesso, né? Mas não é um lugar onde você vai fazer emergir dentro da sua própria realidade uma pirâmide. Ele é realmente mais circular, é uma roda, né? Só concluindo, esse é um ponto. O outro ponto do bem viver que eu acho, né, Regina, fundamental, é como a terra, de fato, é um sujeito, né? Não é por nada que eles chamam a terra de Pachamama. Então, nessa palavra, a mãe terra, tá assim, concebida toda uma outra forma de viver, com a própria terra, né? Quando a gente fala da terra, com todos os elementos da terra, né?
respeitando os ciclos de vida da Mãe Terra, né? E como consequência entre nós também. Sim, e nesse sentido, eu vejo que, trazendo para o momento atual, né, essa perspectiva de um pensar coletivo, né, é aquela história, não mesclar e não separar, né, é o indivíduo e a sociedade, uma relação dialógica, numa relação de respeito. Então, o que eu posso perceber a partir da sua fala é que, nesse momento, nós, como humanidade, estamos sendo convidados a expandir o nosso olhar, porque construímos uma sociedade extremamente individualista, focada nas satisfações individuais, pessoais, nos projetos pessoais, e o que a gente está vendo agora é que nós vivemos uma teia de pertencimento, que, tanto que a gente fala, ó, cuida de você, usa máscara, para você cuidar de você e do outro, né? E o outro, usando a máscara, também cuida de você. Então, nós estamos vendo que, e também não é um momento em que você pode estratificar a sociedade do ponto de vista econômico, porque o vírus circula em todos. Então, se tem um operário, ele entra no ônibus, onde está uma outra pessoa que está indo para a faculdade. Então, é uma circulação que permeia e que mostra esse pertencimento, né, Moema? Então, eu vejo que o Bem Viver, ele traz essa proposta de um olhar para o coletivo, nessa perspectiva de uma ética de pertencimento, de uma ética de solidariedade. Você poderia comentar a esse respeito, querida? Com certeza, e é por isso que também está tão difícil, né? Porque o mundo está tão estratificado, né? É tão piramidal, que a gente está vivendo um momento que não só países se acham dominadores de outros países, né? Mas quando a gente vê, até as Nações Unidas, né, estão dominadas pelas grandes corporações, e o que a gente pretende, né, se é para que todos caibam nesse mundo, né, a gente precisa dar a volta, tem que retomar um jeito mais humano, né, e o humano tem que ser um jeito mais solidário entre nós mesmos, né, e com a Mãe Terra e com os ciclos da vida da Mãe Terra, né? E com o que são, assim, a Irmã Água, por exemplo, né? Que é uma coisa assim, tão, do mesmo jeito da máscara que você falou, né? Também vem a questão, eu não vou esbanjar água, porque pode faltar para o outro, né? Eu não vou jogar toda a sujeira no rio, né? Como aqui, onde eu moro, né? Que quando nós fizemos o programa Cultivando Água Boa, era tudo que ia para o rio, até os tambores de agrotóxico, né? Fora geladeiras, qualquer coisa. E aí é que a gente vê, assim, entre Moema e Regina, né? Mas muito mais do que isso, do que pessoas, também entre comunidades, entre municípios, porque a natureza não conhece esses limites que nós traçamos. E eu me lembro como a gente trabalhava isso na educação ambiental, né? Se um município cuida muito, mas o próximo não cuida, o que vai acontecer? Ou se eu estou cuidando muito, mas o meu que está logo ali não cuida, de novo a sujeira vem. Então, não adianta limpar as margens do rio se o outro não vai fazer a mesma coisa. Acho que esse chamado é muito grande. E a outra coisa, só terminando, né, é que eu acho que essa pandemia, tomara que ela nos ajude mais, a muito mais gente entender como não é a riqueza, né? Hoje, no celular, né, de novo, eu recebi uma mensagem, um videozinho, que circulou bastante até no começo da pandemia, no ano passado, e que me impressionou muito, né? Que era o dono do Banco Santander. E a filha disse, meu pai era um multimilionário, e ele morreu porque não podia respirar. Então, tudo isso que nós vimos em Manaus, né? Agora, a gente percebe, né? O quanto nós temos que repensar o que é importante, que é a água, a luz do sol, o ar puro. E em torno disso a gente construiu como vive, aonde vive, e tem que ter uma forma nova da gente ter as escolas ensinando isso, né? As universidades se empenhando,
e também criando formas novas de aprender isso nos coletivos que existem, nos sindicatos, nas ONGs, nas igrejas, não importa onde, né? Nas ecovilas, claro que vocês fazem, mas eu acho assim, a gente precisa realmente tomar essa atitude de um eterno aprendiz, porque a vida vai ser pouca para aprender tudo que nós precisamos. Sim. Moema, você, ao longo da sua vida, você trabalhou muito com redes femininas, né? E a gente está vendo que esse é o momento em que o protagonismo feminino se faz muito relevante, né? Inclusive, nós estávamos conversando, um grupo de pessoas, nesse movimento de solidariedade, em função da escassez de alimento para muitas famílias, muitos desempregados que nós estamos tendo nesse momento. Então, assim, a direção da entrega das cestas básicas, por exemplo, vai para mulheres, né? Mulheres, cabeças de casal, mulheres que estão à frente da família. Então, esse é um histórico realmente de um protagonismo feminino que, nesse momento, se tem uma expressão forte. Você poderia comentar algo a esse respeito, a partir da sua experiência? Sim, é um momento muito forte, né? Porque, de fato, historicamente, há muitos milhares de anos, né? Tudo aquilo que está relacionado com a reprodução da vida, né? E a alimentação, o cuidado, tudo isso esteve na mão das mulheres, né? Hoje em dia já existem várias pessoas, né? E grupos que já entendem como é importante, né, a gente partilhar também os cuidados todos, né? E também eu acho que existe uma compreensão maior de que todos nós temos dentro de nós o princípio masculino e feminino, mas acontece que durante milênios, né, o homem foi muito direcionado para desenvolver praticamente só o princípio masculino, né? Desde essa vocação de caçador que chegou até o que aconteceu com Busca, um sinalzinho detonou uma guerra lá no Iraque, né? E as mulheres, né, ficaram praticamente durante milênios também, né, responsáveis pela reprodução da vida, né, da vida não só gestando e parindo, mas também todos esses cuidados ao redor da unidade doméstica, o cuidado das crianças, o cuidado das pessoas doentes e idosas, né? E com isso desenvolveram também muitas habilidades, né? Nesse momento, isso ficou muito evidente, né? E eu acho que é também uma grande lição que a gente traz do que é importante na vida, né? Porque às vezes a gente dá muita importância a outras coisas, né, que estão ligadas a um certo tipo de poder, ou econômico, ou de sabedoria de um certo tipo, né? E se despreza, não se dá importância àquilo que apareceu agora, tão importante como essa questão, né, de que você está falando das mulheres, né, mas também dos outros que estão ali cuidando, como são os garis, né, como são a maioria são enfermeiras, né, muitas médicas e médicos. O que é que importa na vida, né? O que é que essa questão da ética do cuidado, eu acho que é um grande chamado ao qual as mulheres estão trazendo, né? E o feminismo, eu acho que ele fez um pouco assim, um pouco não muito, né? Foi mostrando todas as variáveis, né, dessa subordinação milenar, e agora chegou um momento de que isso seja assumido por toda a humanidade, né? Tudo aquilo que a gente conseguiu demonstrar que é histórico, que não é natural, que deve ser reconstruído, como muita coisa que se diz é assunto de mulher, não, é assunto de todos, de mulheres, de homens, né? Então, eu acho que é muito, muito bonito o que a gente está vendo. Ao mesmo tempo, né, Regina, como é triste de ver, por conta, assim, de que muitos homens ainda não entraram nesse caminho, né, dessa transformação, se multiplicaram os feminicídios também, né, nesse momento da pandemia, né? Então, me parece assim, a pandemia parece que tirou uma tampa de uma panela, né? Está mostrando o que tem na vida.
É verdade, Moema, e eu, assim, nós já estamos chegando no final do nosso programa, nós teríamos Nossa, que muita coisa rápido, para né? conversar, é Com muito você dá para ficar muitas horas falando, Regina. é muito assunto, você é uma pessoa maravilhosa. Você trouxe uma coisa que eu acho muito importante, é que nós estamos vivendo num momento de Uhum. uma convocação para o pleno humano, né? Homens e mulheres, na sua plenitude. Né? Cada um pode se perguntar qual é o que eu posso trazer de mim para a renovação desse novo começo. Que, na verdade, nós estamos no portal de um novo começo. Né? Não existe o voltar ao normal. Não Isso não existe. existe, não existe. Né? Todos nós já estamos nos dando conta, alguns ainda resistem, né, a acreditar nisso, mas a verdade é, não existe um retorno ao normal. Nós vamos criar um novo, nós estamos no portal de um novo começo. Então, te ouvindo, assim, ouvindo a sua fala, esse convite a que os homens, né, você trouxe essa figura, né, então, por exemplo, o papel da inteireza do ser, seja homem, seja mulher, traga a sua inteireza para que a gente possa construir uma humanidade mais solidária e apoiada nessa ética do cuidado, né, Moema? Minha querida, eu vou deixar você trazer suas palavras finais a respeito dessa ética de cuidado. O que você diria para os nossos telespectadores nesse momento? Eu diria que esse título, Terra, meu amor, não é um título bonito só. Ele resume o que pode ser um programa de vida, né, para todos nós, e que ele traz para todos nós, né, assim, um chamado, né, para um compromisso no sentido de amar a terra em toda a sua em toda a sua complexidade, né? E amar a terra significa, eu até acho assim, amar-se inclusive a si mesmo para começar, porque senão como é que a gente vai transbordar de amor se a gente também não se cuida, se a gente não se ama, né? Mas eu gosto muito do jeito como o Leonardo Boff sempre fala o tempo todo, né? A gente não bate numa mãe, a gente não acaba com ela, né? A gente venera uma mãe. Então, a Pachamama está mostrando para nós que ela está cansada de receber tanto desastre, né? Nos oceanos, nas florestas, né? Na forma de se pensar, inclusive o cotidiano, né? Então, eu acho que é muito importante da gente fazer um pouquinho uma ladainha, né, de como é que eu posso mostrar que eu amo a terra, eu diria mais, né, a mãe terra, e o que eu, no meu cotidiano, né, com outras pessoas e com outros grupos e no âmbito que eu puder atuar, sabendo, né, Regina, que tudo que a gente faz localmente tem um sentido global. Eu gosto muito da expressão da Vandana Shiva, né, no jeito como você olha e trata uma semente, ali está o modelo global que você tem. Se você realmente pensa, né, nessa possibilidade de fazer circular a vida das sementes, né, e fazer que elas se multipliquem para o bem de todos, ou se você optou, né, pelo que ela chama da revolução marrom, em vez da revolução verde, né, que acaba esvaindo a terra e que nos está produzindo através da monocultura, tanta limitação, quanto mais tecnologia se emprega, parece que menos alimento tem no mundo, porque está errado esse jeito, né? Então, a gente pode ir longe, né? Nesse sentido de amar a terra, né? E amar a terra no sentido que ela tem, né? Como a mãe terra, ou como dizem os guaranis, a tecohá, né? A nossa casa comum, né? O Gaia, o ser vivo que nos trouxe a vida e que pode continuar cuidando da nossa vida. Eu vejo assim. Que lindo, Moema, gratidão por essas palavras. Então, assim, fecho terra, meu amor, fazendo esse convite, né, a partir dessa fala da Moema, que cada um de nós olhe a partir do seu coração, da expressão do ser que você é, os seus potenciais, a sua relação com a sua família, com a sua casa, com o seu bairro, esse pertencimento, né?
ninguém é uma ilha, todos nós, nesse momento, estamos com esse projeto, um projeto de reconstrução. Então, que a gente possa integrar corações e mentes nessa perspectiva dessa reconstrução. Gratidão a todos, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.